Parashiot Behar e Bechukotai. Estamos no final do livro do Levítico, que tem uma passagem que me chamou muita atenção essa semana e diz assim: Vechei achicha imach, e que viva o seu irmão com você. Muitas vezes nós desejamos ler toda a Torá, mas não temos tempo. Então queremos ler a Torá muito rapidamente. E aí também queremos interpretar. E acabamos interpretando a Torá sem refletir. Fazemos assim muitas vezes com a vida também. Queremos decidir tudo logo, porque a vida nos pressiona. Interpretamos tudo rápido, fazendo com que as escolhas sejam tomadas na velocidade da mais veloz rede de internet do momento. E, se possível, decidimos com base na inteligência artificial, que organiza, resume e escolhe por nós a melhor forma de expressar a nossa decisão, inspirada em um sem fim de informações. No entanto, o que a Torá nos pede é justamente o contrário. É retornarmos ao papel. Retornarmos à leitura lenta. Ao lermos lentamente, a Torá deixa de ser uma árvore e se torna uma floresta. Cada paraxá é um bosque. Cada versículo, uma árvore. Cada letra, uma folha de relva. Meditamos sobre ela dia e noite, como diz a bênção que fala sobre o amor à Torá. Meditar exige silêncio, tranquilidade, tempo. Meditar exige noites bem dormidas, descanso e foco. A meditação nos guia até chegarmos a uma árvore do bosque, da floresta da Torá. Nós paramos diante dela, observamos e a contemplamos lentamente. E desta árvore específica, temos um exemplo de vivenciar a Kabbalah, do que Deus nos entrega da Torá. Recebemos dela. E que viva o seu irmão com você. Lemos esta afirmação repetidas vezes, devagar. E que viva o seu irmão com você. E refletimos. E vemos que acolher o seu irmão é importante. Mas você também é importante. É preciso refletir sobre o equilíbrio entre se manter bem e a nossa capacidade de auxiliar o próximo. Para que o meu irmão possa viver comigo, eu preciso, antes disso, cuidar de mim. A Kabbalah se aprofunda mais ainda nessa reflexão ao revelar o que está encoberto pela realidade mais visível. Eu quero ajudar, eu quero acolher o meu irmão. Mas tanto ele como eu somos indivíduos, somos pessoas. E cada indivíduo é um mundo que precisa ser preservado. Se eu me sacrificar além daquilo que eu posso, a minha vida entrará em desequilíbrio. E com a vida desequilibrada, eu não tenho como acolher direito o irmão que precisa de mim. E sem capacidade de expressar generosidade, coloco em desequilíbrio o próprio fluxo espiritual que sustenta o mundo inteiro. Portanto, é preciso cuidarmos de nós mesmos. Essa mesma história é contada de uma outra forma no Talmud. Duas pessoas estão viajando juntas. Uma delas tem um jarro de água, quase no final. E eles percebem que se ambos beberem do que ainda sobra de água, os dois morrerão. Mas se uma só dessas pessoas beber, ela chegará até a cidade, viva, mas a outra morrerá. O que fazer? Essa pergunta foi colocada diante dos rabinos, e Rabi Ben Petura respondeu: é melhor que ambos bebam e morram do que um testemunhar a morte do seu companheiro. Então, Rabi Akiva virou-se para ele e disse: meu querido colega, lembre-se da Torá e deixe seu irmão viver
com você. Você precisa permanecer vivo. Logo, a sua vida tem precedência sobre a vida do seu próximo. A posição de Rabi Akiva reflete a compreensão da árvore da vida na Kabbalah. O conceito de Hesed, de amor ao próximo, deve estar equilibrado com o conceito de Gevurah, de contenção, como se pudéssemos dizer: calma, meu irmão, eu aguento até aqui. Se eu for todo Hesed, se eu for todo amor benevolente ao próximo, talvez eu não sobreviva. E no final das contas, nem o meu irmão. Essa história não termina aqui. No mesmo Talmud, conta-se que por se recusar deixar de ensinar Torá, na época do Império Romano, os romanos levaram Rabi Akiva para ser executado. E bem na hora de se recitar a oração do Shema. Os romanos torturavam o sábio rabino. Eles arrancavam sua pele com pentes de ferro, mergulhados em azeite quente, enquanto Rabi Akiva recitava o Shema. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha. E quando ele pronunciou nafshecha, ele pensou: por toda a minha vida eu fiquei mexido com essa passagem que diz: e você amará o Eterno com toda a sua alma. Quando eu chegava nesse momento, eu pensava: devo amar a Deus mesmo no momento em que Ele levar a minha alma. E eu refletia: mas Deus do céu, quando terei a chance de cumprir essa mitzvah? E agora chegou o momento, agora que eu tenho a chance, não irei cumpri-la? Nesta hora, Rabi Akiva pode ter se lembrado do verso: e que viva seu irmão com você. Para que os demais irmãos seguissem vivendo como estudiosos da Torá, era preciso que Rabi Akiva entregasse a sua vida e assim passasse a seguinte mensagem: que o ensino da Torá vem antes daquilo que os romanos queriam impor ao mundo. Com isso, Rabi Akiva nos ensina pelo menos 3 coisas. A primeira, é uma mitzvah cuidar dos outros, acolhê-los e ensinar Torá. 2, também é uma mitzvah você se cuidar e você também ter tempo de estudar Torá, para que você possa cuidar dos outros e ensiná-los. E 3, é uma mitzvah manter-se coerente com os valores éticos que nos são ensinados pela Torá, ainda que seja necessário entregar a própria vida, em vez de ceder a valores que não condizem com as 2 mitzvot anteriores. Shabbat Shalom.